capítulo 1, a partir do versículo 43 até o versículo 51. João 1, do 43 ao 51, vai nos falar sobre o chamado de Felipe e Natanael. São os primeiros discípulos de Cristo. Aqui no capítulo 1 diz que Jesus chamou 2 de seus discípulos, um deles era André, que era um discípulo de João Batista, e começaram a seguir. Esse André chamou também Simão, chamou o irmão, Pedro. Depois Jesus chamou Felipe, e agora Felipe vai até a casa de Natanael e vai chamar Natanael. São os 4 primeiros discípulos a seguir a Jesus. Mas olha que interessante, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse: siga-me. Ou seja, Jesus chamou Felipe e falou: siga-me. Felipe com André e Pedro era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael. Agora o Felipe que foi encontrado por Jesus, amém? Felipe estava lá. Tantas pessoas, Jesus escolheu Felipe. Assim também é conosco. Tantas pessoas, Jesus decidiu te encontrar, decidiu te escolher, decidiu te chamar. Apenas ele disse para Felipe: vem e segue-me, siga-me. E agora esse homem, Felipe, está tão alegre, tão entusiasmado de estar com Jesus, que agora ele vai evangelizar, ele vai pregar, ele vai falar sobre Jesus para Natanael. E olha que interessante, ele não tinha um curso de teologia, ele não tinha andado muito tempo com Jesus. Mesmo assim, ele abriu a boca e falou: é bom ter Jesus, amém? É bom ter Jesus, por isso que eu compartilho Jesus, amém? Quem declara que é bom ter Jesus? Então compartilhe, porque há pessoas como Natanael que precisam ter um encontro com Jesus, amém? Felipe teve encontro, agora Natanael vai ter esse encontro. Olha como foi o encontro de Natanael. Filipe o encontrou e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha a resposta agora de Natanael. Perguntou Natanael, perguntando assim: pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, quando ele viu que Jesus era de Nazaré, ele falou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E olha a resposta de Felipe. Felipe não entrou no debate, não discutiu, Ele apenas falou: venha e veja. Venha e veja, vem provar. Não vou ficar discutindo. Vem e veja. E disse que Natanael foi. Mas lembre-se que Natanael questionou: acaso poderia haver alguma coisa boa ali de Nazaré? Mas ele falou: vem e veja. Aí quando Natanael vai, olha só, versículo 48, perguntou... 47. Ao ver Natanael se aproximar, ou seja, Jesus olhou para ele, disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Olha como Jesus, a primeira palavra que Jesus se dirige a Natanael não foi: bom dia, boa tarde, tudo bem, a paz do Senhor. Não foi nada disso. Fala: ali está, olha aí, olha o cara que está chegando. Parou assim: olha o cara, olha esse perfeito israelita, olha esse cara, olha esse perfeito israelita, o qual não há nenhum defeito, nenhuma falsidade, nenhuma mentira. E agora olha a resposta de Natanael: de onde você me conhece? Se fosse outra linguagem: tu me conhece da onde, cara? Tu me conhece? Aí a pergunta de Natanael: da onde você me conhece? Ou seja, quem te falou que eu sou israelita? Quem te disse que eu sou? Não há em mim nenhuma falsidade, Foi Felipe que abriu a boca? Foi ele que falou? Mas Jesus falou assim, olha a resposta de Jesus. Então, Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo de uma figueira, antes de Felipe o chamar. Você não foi Felipe, não. Eu te vi quando você ainda estava debaixo de uma figueira. E olha aí, foi simplesmente isso que Jesus falou. E esse homem que estava julgando, esse homem que estava discriminando, esse homem estava praticamente afirmando que Jesus não poderia ser o Messias, não poderia vir de Nazaré o Messias. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que você estava debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que contexto, olha que história tremenda, como que foi o chamado de Natanael. Olha o que Jesus falou: você crê em mim, você está me chamando de mestre, agora você me chama de Filho de Deus,
Por causa que eu falei que eu te vi debaixo daquela figueira. Né? Eu sei o que você estava falando naquela figueira. Eu sei o que você estava fazendo. E aí tu és Deus, tu és Senhor, né? Mas Jesus fala, a partir de agora você verá coisas maiores do que esta. Jesus se revelou através de uma revelação para ele. Eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei como está a tua vida, eu sei como está seu coração. E Jesus não muda. Assim como ele conhecia muito bem esse Natanael, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida. Ele conhece cada árvore, cada figueira, cada pessoa que está debaixo de uma figueira. Sobre isso queremos falar. Jesus fará você ver coisas grandes, amém? Jesus fará você ver coisas grandes. Você entende que este homem, ele não conseguia ver exatamente o que Deus tinha na vida dele. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma árvore. Mas por que Jesus falou que viu esse homem debaixo daquela árvore? Qual é o mistério daquele homem estar debaixo daquela árvore? E não era uma árvore qualquer, era uma figueira. Essa figueira é algo, particularmente para os israelitas, algo que representa a vitória, que representa a conquista, que representa paz e prosperidade. Porque no reinado, lá em 1 Reis, capítulo 4, depois versículo 25, você confere. Lá em 1 Reis 4 e 5 nos conta sobre o reinado de Salomão. Salomão era o filho de Davi. Salomão significa paz. Ele foi um pacificador, ele trouxe prosperidade para todos os israelitas, e ele trouxe prosperidade. E no versículo 25 diz assim: durante o reinado de Salomão, e Judá e Israel viveram em segurança e prosperidade, e cada homem debaixo da sua videira e figueira. Olha só que tremendo. Todos os homens, todas as casas tinham paz e prosperidade. E um símbolo dessa paz, dessa prosperidade, não era uma Ferrari na porta da casa, era uma figueira. Onde tinha uma figueira, representava naquela casa, aquela casa tinha paz, tinha prosperidade. Deu tempo de plantar, deu tempo dela crescer, deu tempo dela frutificar. É uma planta frutífera, é uma planta que tem folhas grandes, ou seja, dá uma boa sombra. Então, além dessa árvore figueira representar sombra, tranquilidade, também representava prosperidade. Lembre-se a árvore que Jesus amaldiçoou. Poucas vezes, né? As coisas que Jesus falava sempre foi para abençoar. Mas ele amaldiçoou uma figueira que não frutificava. Ou seja, ele estava numa casa, estava num lugar, mas era só ilusão. Ela deveria ser uma árvore frutífera, representar a bênção, representar a prosperidade, mas aquilo era só uma mentira, uma fachada. Então por isso que Jesus amaldiçoou. Tá? Amém? Você está entendendo como essa figueira é algo simbólico importante? E agora Jesus fala aqui para Natanael: você está debaixo da figueira, né? Ou seja, você está debaixo daquela árvore na porta da sua casa, que representa a bênção, que representa a prosperidade. Ou seja, na tua vida está tudo bem, meu camarada. Você é um israelita, que não há falsidade, que não há erro. Para que você vai precisar de um Salvador, né? Para que você vai precisar ser tão perfeito? Está tudo perfeito na sua vida. Essa árvore representa a perfeição. Você se orgulha. A árvore, a figueira, quanto mais cuidada for, ela pode atingir até 9 metros. Ou seja, as pessoas olhavam e olhavam para a figueira de cada casa. Olha, essa aqui é pequenininha. Olha, essa aqui é grande. Olha, essa aqui, esse cara é próspero. Essa cara está em paz. Olha essa figueira. Você está entendendo isso? Jesus está falando, você está debaixo da tua figueira, né? Só que o que Jesus está falando, olha, a tua figueira é boa, porque ela produz sombra, ela produz o abrigo, ela produz os frutos. Elas eram colocadas perto ali do poço, da onde o pessoal pegava água, e as raízes permitiam aquela sombra para aquela água ficar fresca. Então era um símbolo de algo bom. E foi Deus que fez as árvores, e as árvores são boas, desde que ela não venha limitar o que Deus tem para as nossas vidas. Se ele não saísse debaixo daquela figueira, se ele não saísse debaixo daquela árvore, a visão dele é limitada. Ele consegue olhar a sombra, ele consegue olhar as frutas, ele consegue olhar as folhas, mas não consegue olhar o que está acima daquilo. Vocês estão entendendo? Nós temos uma visão, mas nossa visão é limitada comparado ao que Deus tem para as nossas vidas. E há muitas coisas representadas aqui, como essa árvore que estamos aqui pregando, que pode estar impedindo o que Deus tem para as nossas vidas.
E outras, Jesus disse, olha, ainda bem que você saiu debaixo dessa figueira, para agora eu poder te revelar e te mostrar coisas maiores. Você entendeu? Porque há pessoas que não vão... Sabe quanto tempo pode viver uma figueira? Achei isso tremendo também. Hoje estudei sobre a figueira. Sabe quantos anos? 400 anos. 400 anos pode viver uma figueira. Isso é um número que eu vejo assim muito forte na Bíblia. Por exemplo, os israelitas ficaram em cativeiro 400 anos. Do Antigo Testamento para o Novo, Deus se calou por 400 anos. Ou seja, a árvore, certas árvores podem nos impedir o comodismo, aquilo que nos deixa confortável, conseguir o que eu queria. Conseguir minha casa própria, conseguir o meu emprego, conseguir prosperar. Está aqui a minha figueira. Minha figueira revela que eu estou próspero. Minha figueira revela que eu estou feliz. Minha figueira revela que eu estou bem, que eu não preciso de mais nada. Só que eu posso estar debaixo de uma falsa sensação de segurança, de uma falsa sensação de bem-estar, de uma falsa sensação que eu estou agradando a Deus. Eu tenho bênção, eu tenho paz, eu tenho prosperidade. Para que eu vou sair debaixo dessa árvore? O que eu tenho a ver se o outro está passando necessidade? O que eu tenho a ver se o outro não foi alcançado pela missão de Cristo? O que eu tenho a ver se o outro não consegue crescer e prosperar na vida? Eu tenho minha figueira. Você entendeu? Essa figueira pode representar o egoísmo. Ela pode estar nos roubando o que Deus tem para as nossas vidas. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu numa figueira. Ele subiu. E Jesus olhou para cima e falou, desce, né? Ajudou ele a descer daquela figueira. Aqui, Natanael estava debaixo da figueira. Essa figueira também pode ser, sabe o quê? Pode ser as tuas orações. Não estou falando que toda árvore é ruim, que a árvore não presta, a gente vai cortar e jogar fora. Não, não, não. Deus criou as árvores, amém? Para nos dar fruto, para nos alimentar, para nos trazer proteção, para nos trazer refrigério, para o nosso bem, para nos trazer o ar que respiramos. Mas desde que não fique preso àquela figueira, acomodado naquela figueira, satisfeito por ter aquela figueira. Como você está entendendo? Glória a Deus, é o Espírito Santo que está nos dando capacidade de poder falar sobre essa figueira. E essa figueira para Felipe deixava ele assim limitado de ver o que Jesus tinha na vida dele. Ele quase por causa dessa figueira, ele pensou assim, de Nazaré não pode vir coisa alguma. Ele ia deixar de ter o plano perfeito de Deus, ele ia deixar de conhecer Cristo, que prometeu, a partir de agora você verá coisas muito maiores do que essa. Você terá coisas maiores do que essa. Você está feliz pela bênção, pela casa, pela família, mas olha, agora você vai ser pleno, agora você vai estar muito mais satisfeito, muito mais cheio, porque você saiu dessa figueira. Sabe como que é a conclusão do livro de Jonas, profeta Jonas? Diz que Jonas se irritou, Jonas ficou bravo, porque Deus poupou 120 mil pessoas de Nínive. Porque eles se arrependeram com a pregação dele. Em vez de estar satisfeito, foi um pregador, pregou toda a cidade. Não tem pregador que faça isso. Foi o maior pregador de toda a história. Jonas foi lá, pregou a palavra, e toda a cidade, do rei, as crianças, tudo se arrependeram, e Deus poupou aquela cidade. E ele ficou bravo. Aí a gente deve ficar alegre. A gente deve ficar muito alegre. Se pregasse para 120 mil e uma pessoa se converter, a gente fica alegre. Ele pregou para 120 mil, todos se converteram. Mas o cara ficou bravo. Aí ele estava bravo e pedindo a morte. Por isso que eu não queria ir lá. Eu sabia que o Senhor ia ter compaixão e misericórdia. Agora eu quero morrer, me mata logo. É melhor eu morrer do que ficar vendo esses caras aí se dando bem. Aí diz que Deus teve pena dele. Misericórdia, compaixão. Assim que pretende a minha vida, da sua vida, em todo momento. Ele estava de cabeça quente. Ele estava irritado, ele estava bravo. O que Deus fez? Deu um Dorflex? Um Doril? Não. Diz que Deus fez uma árvore nascer. Ele estava lá irritado, cabeça quente. Deus fez uma árvore. E diz que quando ele recebeu aquela árvore, a cabeça dele esfriou.
Aí ele encostou naquela árvore e diz que ele teve alegria. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra. Olha que Deus pensa, existe uma sombra dada por Deus para as nossas vidas. Existe o descanso de Deus, existe a bênção do Senhor, amém? Deus fez essa árvore crescer, deu sombra na sua cabeça e livrá-lo. Deus é um Deus de livramento. O cara está de cabeça quente e aí Deus o abençoa, né? Deus sempre é provedor, Deus é sempre bom, Deus não nos castiga, Deus não... Esse cara estava murmurando, esse cara estava reclamando, esse cara está cheio de ódio. O que Deus fez? Fez do amor? Não, Deus faz uma árvore, cresça uma folhinha agradável, dá sombra para o meu filho. Aí trouxe paz, livrou ele do calor. O que deu grande alegria de Jonas. Aí ele está contente, está alegre, claro. Aí Deus falou, tá bom de sombra, tá bom de árvore. Já deu, né? Relaxou, respirou. Eu não quero ver você parado, eu não quero ver você limitado, eu não quero você satisfeito com a obra que você fez. Você entende isso? Aí Deus fez o quê? Mandou uma lagarta, mandou um bicho lá. O bicho estava com tanta fome que destruiu aquela árvore, a árvore morreu. Secou a árvore, acabou as folhas, acabou a sombra. Ou seja, Deus falou, tá bom, mas não é para sempre. Tá bom? Tá confortável? Tá gostosinho? Tá em paz? Conquistou? Glorificou? Tá satisfeito? Tá feliz? Casou? Tá namorando? Foi promovido? A doença foi embora? A porta se abriu? Tá bom? Tá, glória a Deus, aproveite. Mas manda a lagartinha. Deus manda uma lagarta que seca a árvore. E aí o cara começou a reclamar de novo, gritar, Deus me mata, me tira essa árvore. Falou, vamos conversar? Você está com pena de uma árvore que você não plantou, que você não cultivou, você não fez nada, ela nasceu do dia para a noite, te trouxe sombra, bem-estar, alegria. E eu, por acaso, não teria compaixão de 120 mil pessoas que precisam ser salvas? Você entende que Deus fez aquele homem sair daquela sombra para quê? Para revelar que os planos dele são maiores que os nossos. Que os nossos planos podem limitar o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero sombra. Eu quero uma figueira. Eu quero essa árvore que mostra segurança, paz, bem-estar. Eu quero para mim, para você, para minha casa, para minha família. Mas eu não quero que ela seja uma pedra de tropeço. Eu não quero que ela limite de eu querer mais de Deus. Eu não quero que eu fique acomodado. Eu não quero me tornar uma pessoa religiosa. Eu não quero ficar uma pessoa que não vai dar fruto. Eu quero sair debaixo dessa árvore, Senhor. Eu quero sair debaixo do meu egoísmo e ajudar os outros. Senhor, eu quero ver. Se a árvore está impedindo eu enxergar coisas maiores, me tira dessa sombra. Certas árvores podem ser o comodismo, o egoísmo, a religiosidade. Mas também pode ser Jesus falando, eu vi o que você estava pedindo debaixo daquela árvore. Ou seja, quando estamos ali orando, clamando, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, me revela o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me revela como que eu faço aquilo. E Jesus está falando, eu vi o seu clamor e vou te responder abrindo a tua visão. Assim como Deus disse para Abraão, sai da tua tenda e vai lá para fora contar as estrelas. Jesus está falando, há certas árvores que não é para nos acomodar e para limitar o que Deus tem na nossa vida, amém? Então vamos sair dessa árvore, amém? Não vamos fazer daquela árvore o nosso Deus. O bem-estar, a alegria é do que eu conquistei, do que eu tenho. A árvore da vida se chama Jesus Cristo. Amém? Há momentos que precisamos do descanso, há momentos que precisamos do lazer. Essas árvores, Deus criou todas as árvores do jardim, todas, para o nosso bem. Então temos que ter o discernimento, né? O quanto devo estar debaixo de certa árvore. Tem que ter lazer? Tem que ter diversão? Tem que ter festa? Tem que ter alegria? Tem que prosperar? Tem. E Deus? E a obra de Deus? E o projeto de Deus?
Amém? Então essa palavra venha nos dar esse discernimento, esse entendimento, e que a gente possa entender que eu não posso limitar o plano de Deus. Os planos deles são maiores que os meus. O propósito dele, né, são maiores que os meus propósitos. Deus permitiu uma árvore estar dando segurança e paz, tranquilidade para Jonas, mas depois falou: eu vou tirar essa árvore para você enxergar os meus sonhos, os meus projetos. Amém? Que essa árvore que impedia de enxergar qual é o plano que Ele tem para a nossa vida, amém? Venha ser tirada. Se você aí na sua casa e você aqui mesmo nunca teve encontro com Jesus, amém? Eu quero que você faça essa oração pela fé. Você vai pela fé declarar que Jesus é o único, é o Senhor Salvador da tua vida. Amém? A palavra nos diz que nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho significa notícias boas. Há uma boa notícia para você aqui. Estamos pregando uma boa notícia, que o inimigo tinha um plano de destruição para a sua vida, mas Jesus veio para trazer um plano de vida eterna. A segurança verdadeira está em Jesus. A sombra verdadeira se chama Jesus. A árvore verdadeira que você precisa sempre debaixo dessa árvore se chama Jesus Cristo. A boa notícia é que Ele veio para revelar qual é o plano de Deus. E o plano de Deus é esse: que Ele te amou de tal maneira que entregou seu único filho para te perdoar de qualquer falha, de qualquer pecado, para te salvar, para que você pela fé receba seu nome escrito no livro da vida, e que você receba a verdadeira paz que vem de Jesus Cristo, que você seja livre de toda culpa, de toda condenação. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, amém? Ele faz você ver também esse vídeo aí porque Ele te ama e Ele tem um plano para a tua vida. Nós quebramos, nós desfazemos aquilo que limitava de você chegar. Talvez era a religiosidade, talvez era a influência das pessoas falando mal de Jesus, falando mal da igreja, falando mal da obra que Cristo tem na sua vida. Isso é mentira, isso é obra do maligno. A verdade é que Ele te ama, a verdade é que Ele quer te abençoar. A verdade é que Ele veio, sofreu aqui na cruz por amor a você. Ele não te culpa, Ele te condena, Ele veio para te salvar, amém? Então se você está entendendo essa mensagem, se você sabe que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele vê todas as coisas, talvez Ele saiba onde você está andando. Essa árvore talvez seja no vício, essa árvore talvez seja perdido, essa árvore seja talvez afastado e desviado, mas Ele te conhece, assim como Ele chamou Natanael, e Natanael teve um encontro com Jesus. Esse será teu encontro hoje, agora, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e a partir de agora, pela fé, eu declaro que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Eu te recebo como meu Salvador, e eu declaro que a partir de agora eu creio em Ti, Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus.